Olá, pessoal da Escola Valdemir Emerli, professora Grazi aqui de História. E aí, tudo bem com vocês? Que saudade, pessoal! E aí, estão com saudade de mim? Acho que não, né? Deixa pra lá. Bom, eu espero que vocês estejam bem, se cuidando direitinho e, infelizmente, pessoal, por enquanto a gente ainda não pode se encontrar. Mas que bom que a gente, mesmo distante, a gente pode contar com a tecnologia, com a internet, pra gente se ver e pra tentar dar continuidade às nossas aulas, não é mesmo? Com certeza, pessoal, isso tudo que está acontecendo no mundo tem sido de grande aprendizado para todos nós, tá? E, bom, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto de história, né, que eu acho super legal. Shrek, Valente, Caverna do Dragão, Bela Adormecida, Robin Hood, Pergunta que vale 1 milhão. Vocês sabem o que essas histórias têm em comum? E aí? E aí, sabem? E essa música, já ouviram em algum lugar? Pessoal, essas histórias, elas se passam no mesmo período da história, que se chama Idade Média. Uau! Esse conteúdo, pessoal, ele é estudado no ensino fundamental e no ensino médio, e também cai em provas do Enem. Então, essa é uma oportunidade para você que não conhece, conhecer o conteúdo, e para você que já estudou, relembrar aquilo que você já viu na escola, tá? Bom, e como eu não estou numa sala real, com os meus alunos maravilhosos, inteligentes, curiosos, super participativos que vocês são, eu vou contar aqui com a ajuda da minha aluna virtual. Olha só, que bonitinha. E por coincidência, o nome dela também é Grazi, olha bem. Bonitinha ela, né? E aí, vocês acham que parece comigo? E aí? Então vamos lá, meus nobres cavaleiros. Solta a vinheta aí, diretor! Primeiro, pessoal, a gente precisa então saber o que é Idade Média. Bom, a história humana, ela foi dividida em duas partes, tá? Lembra aí comigo, pré-história e história. A pré-história é até que o homem desenvolva a escrita. Depois, então, nós temos a história, beleza? E aí, essa história foi dividida em 4 períodos, 4 momentos, 4 idades. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, desses 4 períodos, o segundo é a Idade Média, que é o que nós vamos ver hoje, tá? E é um período que se passa há um pouco mais de 1.500 anos atrás. Mas, professora, por que se chama Idade Média? Bom, gente, imagina que você e seus amigos estão conversando e vocês começam a comparar o momento que vocês estão vivendo com o momento que os seus pais eram da idade de vocês. E aí vocês vão pensar que vocês estão vivendo um momento moderno e que seus pais viveram um momento, uma idade média, ruim, mediana, careta. Inclusive, gente, durante um tempo a Idade Média também ficou conhecida como Idade das Trevas. Mas por que Idade das Trevas, professora? Era muito ruim, muito violento, muito assustador? Não, pessoal. Na verdade, esse termo foi usado de forma inapropriada por conta de algumas características desse período. Exemplo, por ter sido um período de muita pobreza, de intolerância religiosa, mas atualmente esse termo não é mais utilizado, porque apesar dos problemas enfrentados pelas pessoas que viviam naquela época, a Idade Média foi um período também de importantes realizações, de grandes transformações, certo? A gente tem essa ideia de ruim da Idade Média por conta do pessoal que veio depois, porque eles se achavam muito mais modernos. Mas agora a gente já sabe que eles não eram tão modernos assim, não é mesmo, gente? Porque hoje nós somos contemporâneos, nós estamos à frente, nós somos o presente, mas vai chegar um dia, pessoal, que nós também vamos ser passados. E o nosso período também vai ser estudado, a nossa história também vai ser estudada. Isso é muito lindo, né, gente? Professora, então qual a importância de estudarmos a Idade Média? Primeiro, pessoal, seria porque ela nos fornece as bases do mundo europeu. Grande parte do mundo europeu que nós conhecemos hoje foi criado na Idade Média. Países como a França, Portugal, Inglaterra, Espanha foram formados durante a Idade Média. O próprio conceito de nação surge nesse momento,
tá? Os nossos idiomas, o francês, o espanhol, o português, nada mais são do que idiomas que pegaram o latim romano e foram misturados com outros idiomas bem loucos e fizeram os idiomas que a gente conhece hoje. Tá? Segundo, nós temos a formação das primeiras universidades da Europa. Tá? Terceiro, é na Idade Média que a Igreja Católica vai se tornar a principal instituição religiosa da época, principalmente na Europa Ocidental. Tá? Quarto, na Idade Média é que nós conhecemos o nascimento do islamismo, uma das religiões que mais cresce no mundo hoje. Ele vai surgir lá no século 7 e 8 na Arábia, no período que a gente chama de Alta Idade Média, e rapidamente ele vai se expandir para outras regiões. E olha que informação legal, pessoal. Lembra que o cristianismo ele surge lá no Império Romano, Jesus nasceu, a gente está no ano 2020, porque faz 2020 anos que Jesus nasceu, e nós vivemos no lado cristão do mundo, certo, pessoal? Mas os muçulmanos, eles surgiram no meio da Idade Média. E isso quer dizer que eles não estão no mesmo momento que a gente, no mesmo ano que a gente, porque foi só na Idade Média que surgiu o islamismo. E é a partir desse momento que os muçulmanos começam a contar o tempo. Massa demais isso, né, gente? Professora, e vai ter algum acontecimento especial que vai marcar o começo e o fim da Idade Média? Sim, claro, gente. O marco inicial para a Idade Média é lá no século V, com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. O Império Romano do Ocidente vai atravessar um momento de grande crise e começa a ser invadido por povos bárbaros, tá? Então esse é o marco inicial. E o marco final é lá no século XV, com a tomada de Constantinopla, na parte oriental da Europa. Ou seja, o período em que o Império Romano do Ocidente foi derrotado, até o período em que o Império Romano do Oriente foi derrotado, é o que a gente chama de Idade Média, do século V ao século XV. 10 séculos de Idade Média, 1000 anos. É importante também falar, pessoal, que nesse mesmo período, aqui na América, outros povos, como os Incas, os Astecas, também vão estar se desenvolvendo e formaram importantes civilizações. Mas a gente costuma associar a Idade Média apenas à Europa, o que é um grande erro. Porque é importante a gente ter em mente que durante a Idade Média estão acontecendo coisas em todos os outros continentes, tá? No mundo inteiro. O mundo não para, pessoal. Da época dos seus avós até hoje, você acha que mudou muita coisa? E aí? Sim? Imagina então em 1000 anos. Pessoal, eu vou trabalhar esse conteúdo aqui hoje com vocês de maneira mais ampla, tá? Sem falar muitos detalhes, porque para isso a gente precisaria de pelo menos umas 3 aulas. E isso acabaria ficando muito cansativo, tá? Então, pessoal, para a gente compreender melhor esse momento da história chamado Idade Média, ele vai ser dividido em 2 fases, 2 momentos. Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, período em que o feudalismo começa a nascer, a ser formado, e Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, quando o feudalismo já estava estabelecido, mas tudo começa a dar errado. Peste negra, crise, fome. Mas antes, pessoal, vamos relembrar aí o contexto histórico que marcou o fim de uma idade e início da outra. Bom, depois de atingir o seu apogeu, o seu auge, conquistando aproximadamente metade da Europa, norte da África, parte do Oriente Médio, o Império Romano, ele começou a atravessar um longo período de crise, tá? E aí, diante dessas dificuldades, para manter a administração do Império, ele vai ser dividido em 2 partes. Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, tá? O Império Romano do Oriente, ele vai começar a ter relações com os povos que hoje a gente conhece como árabes e vai permanecer ainda por mais de 1000 anos, tá? Ele vai virar o Império Bizantino e vai ser muito importante na Idade Média também, mas que a gente vai ver outro dia, certo? Mas já o Império Romano do Ocidente vai continuar sofrendo uma série de invasões de povos bárbaros, principalmente povos de origem germânica, tá? Mas quem eram esses povos bárbaros, professor? Malvados, assassinos, sanguinários? Não, gente. Os romanos chamavam de bárbaros os estrangeiros, todos aqueles que não compartilhavam da sua cultura, da sua língua, que era o latim, tá? Um exemplo de bárbaro aí seriam os vikings, ou nórdicos, tá? Bom, e por fim, em 476 d.C., a cidade de Roma, então, é conquistada, e isso vai significar a queda do Império Romano do Ocidente. Houve uma quebra da unidade política, e com isso nós vamos ter a formação de vários reinos,
mais pra frente vão se tornar os países europeus que nós conhecemos hoje. Olha que legal! Entre esses reinos haviam dos visigodos, dos vândalos, dos francos, que depois vai virar a França, dos germanos, que depois vai virar a Alemanha, tá? Então, meninos, a Europa Ocidental vai começar a se fragmentar. Tanto que hoje nós temos diversos países no ocidente da Europa. Professora, e o que é esse tal de feudalismo? Bom, pessoal, o ponto mais importante da Idade Média é o que a gente chama de feudalismo, que foi um sistema político, econômico, social, cultural, que se formou no interior desses reinos e que funcionava da seguinte forma. Presta atenção. Com aquele processo de invasão dos povos bárbaros lá no século V, principalmente na parte ocidental da Europa, houve uma mistura de culturas, houve também uma redução no comércio, nas atividades urbanas, e a Europa começa a viver um processo que nós chamamos de ruralização, tá? O que quer dizer isso? Muitas pessoas começaram a sair das cidades e buscar o campo, principalmente em busca de proteção contra as invasões que estavam acontecendo, porque eles consideravam o campo mais seguro, tá? E aí lá no campo, os nobres donos dessas terras vão deixar essas pessoas que vinham das cidades se estabelecerem nas suas propriedades, mas em troca de alguns favores, de obrigações, de trabalho, tá? A gente pode chamar de feudo, pessoal, qualquer bem ou benefício oferecido de um nobre a outro nobre em troca de algum serviço. E nesse caso, especialmente, terras. Grandes lotes de terra. Daí a origem da palavra feudalismo. Era muito comum naquela época um nobre mais rico, até mesmo um rei que possuía mais terras, doar essas terras a outro nobre, no que a gente chama de relações de fidelidade, em que um nobre que doa é o sucerano, é chamado de sucerano, e o nobre que recebe a terra é chamado de vassalo. Era uma aliança de ajuda mútua, em que o nobre que recebia a terra, ele deveria fidelidade ao nobre que doou a terra, principalmente nas guerras, oferecendo apoio militar. Imagina aí, que eu tenho uma casa e essa casa é o meu feudo. Eu sou a rainha e essa casa é o meu rei. Peraí que eu vou me caracterizar aqui, peraí. Pronto, eu sou a rainha e essa casa é o meu rei, tá? E eu não vou cuidar da minha casa sozinha. E aí eu vou doar alguns cômodos dessa casa a nobres. Eu vou formar alianças, porque a gente está vivendo um período de grande instabilidade, de insegurança por conta das invasões bárbaras, tá? Então, esse nobre contava com uma rede de proteção dos famosos cavaleiros nobres, que era feita a partir das relações de fidelidade. Tudo bem? O vassalo, pessoal, também poderia ser sucerano de um outro nobre, tá? E aí ele se tornaria sucerano e o outro nobre seu vassalo. Importante a gente compreender que as relações de fidelidade, elas vão acontecer entre dois nobres, tá? E não entre nobres e camponeses. Os camponeses, pessoal, eles faziam parte de uma classe social abaixo dos nobres, tá? E essa troca ela tinha que acontecer entre classes iguais, tá? Então eu te dou a terra e em troca você luta ao meu lado, entre dois nobres. E o mais importante em tudo isso é que no final a gente iria conseguir proteger a minha casa. Eu, Graziele III, diante de Deus e dos homens, selo uma aliança com este nobre e concedo as minhas terras ao norte, aos seus cuidados. Então, pessoal, no feudo nós temos os representantes do clero, os membros da Igreja Católica, certo? Que eram padres, reis, tá? Temos os nobres, que vão ser chamados de senhores feudais, olha aí, e que vão ser os donos da terra. E para eles trabalhavam os servos, os camponeses, aquelas pessoas que vieram das cidades, tá? E esses servos, eles tinham diversas obrigações a cumprir ali dentro do feudo, tá? Importante a gente saber também que servo é diferente de escravo, pessoal. Os servos, eles recebiam, mesmo que bem pouco pelo seu trabalho. Eles são pessoas consideradas livres, tá? Mas estão presos à terra porque eles recebiam tão pouco e tinham que pagar tantos impostos que eles nunca vão conseguir ascender socialmente, nunca vão conseguir conquistar posses, ir embora do feudo e também ir para onde, já que as cidades estão tão perigosas, não é mesmo? Já os escravos, geralmente prisioneiros de guerra ou endividados, eles eram considerados um objeto de posse, que além de não receber nada pelo trabalho, poderia ser punido, castigado, vendido, tá? Então, basicamente, essa era a sociedade feudal. Clero, nobreza e servos. Olha que legal essa imagem, pessoal. Observe o seguinte, a gente costuma dizer que na sociedade feudal nós temos aqueles que trabalham, que são os servos, tá vendo aí? Temos aqueles que oram,
que são o clero, né, os membros da Igreja Católica, e aqueles que fazem guerra, que são os nobres, os cavaleiros. A nobreza aqui também são os donos da terra, os chamados senhores feudais. E olha que massa, gente! Qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer no meu feudo? O muro em volta. Eu vou fazer castelos murados em volta, porque se tiver alguma invasão, todo mundo podia se refugiar dentro das muralhas do meu castelo. Então isso era uma questão estratégica. Então vamos agora, pessoal, observar um exemplo de feudo. Nós temos aí o castelo, que era a residência do senhor feudal, dos seus familiares, criados, os cavaleiros, e durante ataques inimigos, os moradores do feudo também se refugiavam lá. Temos as casas dos servos, que eram agrupadas em aldeias de madeira, com telhados de palha, bem simples. Temos a igreja, onde eram realizadas as missas, as cerimônias religiosas, e onde os camponeses faziam o pagamento do famoso dízimo, olha aí. Temos as terras comunais, que eram as áreas que podiam ser utilizadas por todos os moradores do feudo. Exemplo, matas, os bosques, de onde eles retiravam a lenha para o fogo, madeira para construções, e onde eles passavam. Temos o manso senhorial, que era a terra de uso exclusivo do senhor feudal. As melhores terras do feudo, onde os servos trabalhavam geralmente 3 vezes na semana, e essa obrigação servil chamava-se corveia. Temos o manso servil, que eram as terras em que os servos podiam cultivar, porém eles tinham que entregar parte da sua produção ao senhor feudal. Essa obrigação chamava-se talha, tá? E para a utilização das instalações do senhor feudal, como forno, vinho, tipo assim, eu plantei o trigo e agora eu quero fazer um pão. Para eu usar o forno que pertence ao senhor feudal, eu tenho que pagar impostos, que eram chamados de banalidades. Pessoal, os servos eram muito explorados. Inclusive, a gente diz que a sociedade feudal era uma sociedade estamental. Mas o que quer dizer isso, professora? Quer dizer que as camadas sociais elas eram bem definidas. Quase não havia possibilidade de ascensão social, possibilidade de você mudar de vida, por exemplo, tá? Para você ser nobre, você tem que ter nascido nobre. Ou então, comprar um título de nobreza, que era muito caro, né? Então, se você nasceu nobre, ok, parabéns pra você, hein? Tá de parabéns, sorte a sua. Você vai ser nobre a vida inteira. Agora, se você nasceu servo, deu ruim, meu filho. Vai morrer como servo. Foi triste, né? Quais as principais características da Idade Média, pessoal? Bom, primeiro, o modo de produção rural, onde a base da economia vai ser a agricultura. Também eram praticados a pecuária, criação de animais, vários tipos de artesanato e algumas atividades comerciais, principalmente através de trocas de mercadorias, tá, gente? Mas a principal atividade econômica na época mesmo era a agricultura. E com isso a gente conclui que quem tinha mais terra tinha mais poder na época, certo, pessoal? Segundo, gente, a gente tem a chamada economia de subsistência, onde a maioria do que era produzido destinava-se apenas para o consumo dentro do próprio feudo, tá? Terceiro, a gente vai ter a chamada arte gótica e romântica, que talvez vocês já tenham estudado na matéria de artes, né? Com uma arquitetura com castelos de pedras, catedrais com torres altas, janelas grandes, com vitrais, tá? A arte medieval, ela vai estar fortemente ligada à religiosidade da época, tá? E os famosos romances de cavalaria, onde o cavaleiro corteja a donzela, aquela ideia de amor proibido também, porque eram de famílias rivais, ou por serem de classes sociais diferentes. Ah, isso é tão romântico, não é mesmo? Se não fosse trágico, né, gente? Porque na maioria das vezes os casamentos eles eram arranjados pelos pais, né? Os noivos não tinham muito direito de escolha, tá? Outra coisa importante do feudalismo é o chamado poder descentralizado. Cada feudo tinha o seu senhor feudal, que tinha autonomia dentro do seu próprio feudo, tá? Existia a figura de um rei, mas esse rei ele não conseguia centralizar o poder nas suas mãos, já que cada feudo tinha o seu senhor feudal, certo? Outra importante característica do sistema feudal é a atuação da Igreja Católica. Presta muita atenção nisso, gente, isso cai muito em provas do Enem, fiquem ligados. A Igreja, a gente sabe que o cristianismo, ele nasce lá no Império Romano, a partir das pregações de Jesus Cristo, mas que ele foi duramente perseguido, porque os romanos eles eram politeístas, ou seja, acreditavam e cultuavam vários deuses.
Mas, apesar das perseguições, o cristianismo ele não parou de crescer. E após a queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja Católica ela tornou-se a instituição religiosa oficial de praticamente toda a Europa. A Igreja vai se juntar à política e os reis vão querer a aprovação da Igreja durante o seu reinado. Olha que louco isso, gente. Ela quem vai ditar o que você podia fazer ou não, o que estava certo e o que estava errado. E em uma época de incertezas, de medo, a mensagem cristã ela vai encontrar muita aceitação, muitos adeptos entre a população, tá? Além disso, a igreja ela vai acumular muitas terras, muito dinheiro por meio de doações dos fiéis. Ela vai se tornar a grande senhora feudal. Olha bem, a igreja ela tinha tanta influência que as primeiras universidades vão surgir para formar padres, para ensinar teologia. A igreja ela era responsável pela educação, pessoal. E lembrando que só os filhos de nobres poderiam estudar. Ela controlava a produção científica, escondendo livro, perseguindo opositores, tá? Que eram chamados de hereges. Ela chegou a criar um tribunal, que vai ser conhecido como Tribunal da Inquisição ou Santo Ofício, para perseguir e punir todos aqueles que eram contrários de alguma forma à doutrina católica. Ela vai queimar muita gente na fogueira, gente, acusando essas pessoas de bruxaria. E também, pessoal, outro ponto importante da Igreja Católica foi a realização das chamadas cruzadas. Mas o que foram as cruzadas, professora? Bom, resumidamente, elas eram expedições militares católicas com o objetivo principalmente de reconquistar territórios ligados a Jerusalém, a chamada Terra Santa. Bom, gente, nos anos finais da Idade Média, nós destacamos o renascimento comercial e urbano. Mas como assim, professora? As cidades já não existiam? Sim, gente, sim. Mas lembram que elas se tornaram um lugar muito perigoso? Então, mas no final da Idade Média, isso vai começar a mudar. Primeiramente, porque a população vai crescer muito e as técnicas de plantio no campo vão melhorar muito, tá? Isso vai gerar um excedente. Sobrou produtos da plantação. E eu vou fazer o que com isso? Vender. E com isso, o comércio que havia se enfraquecido durante o feudalismo vai ressurgir agora. E junto com ele, uma nova classe social que vai se chamar burguesia. Lembra lá da música do Seu Jorge? Burguesinha, 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 burguesinha. Mas isso é assunto para outra aula, tá? O que a gente chama de crise do feudalismo se deve principalmente a 3 coisas: fome, peste, guerra. Primeiro, peste negra ou peste bubônica. O que é isso, professora? É uma doença que é transmitida pela pulga do rato e essa doença vem lá da Ásia, do Oriente, trazida pelos navios comerciais. Ela vai se espalhar rapidamente pela Europa por causa da superpopulação e da falta de higiene, muito comum na época, tá? Era muita sujeira, gente. Vocês não têm noção. Loucura, 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 tá? A peste dizimou 1/3 da população na Europa, pessoal. Mais de 70 milhões de pessoas. Gente pra caramba. E olha que coincidência com o que a gente está vivendo hoje, com essa pandemia do coronavírus. Talvez, inclusive, isso ajude a gente a refletir algumas práticas dentro da nossa sociedade hoje, tá? Mas, professora, por que peste? Bom, gente, quando essa doença chegou na Europa, ninguém sabia de onde ela tinha vindo, nem muito menos como ela era transmitida. Então, quando ela chega e mata um monte de pessoas, qual vai ser a justificativa utilizada? Dizer que era um castigo de Deus. Você pecou e Deus está te castigando com essa peste, seu pecador fedorento. Isso vai gerar um grande pânico em toda a Europa. As guerras, pessoal, a principal é a Guerra dos 100 Anos, tá? Entre Inglaterra e França. Resumidamente, pessoal, Inglaterra e França estavam lutando pelo domínio da França, tá? Essa guerra durou 116 anos. Nossa, que loucura, né, gente? Uma guerra que dura 116 anos, imagina. Inclusive, é nessa guerra que luta a famosa Joana d'Arc. Então, foi uma guerra que gerou muita morte, diminuiu a mão de obra disponível e gerou uma grande destruição dos campos cultiváveis, levando a população, pessoal, à fome.
Meu Deus. E mesmo com isso tudo acontecendo, peste, guerras e fome, os senhores feudais vão continuar exigindo dos seus servos a mesma produção de antes, pessoal. Os mesmos impostos, tá? Aliás, vão aumentar os impostos na intenção de cobrir os seus prejuízos, e isso vai gerar o quê? Uma série de revoltas camponesas contra essa situação, né? E essas revoltas vão ser fundamentais para o fim da Idade Média, porque diante de toda essa instabilidade, sem conseguir mais administrar seus feudos, a nobreza começa, digamos assim, a pedir ajuda ao rei. E com isso nós vamos ter a chamada centralização do poder real, que vai dar origem ao absolutismo, tá? Então esse é o fim da Idade Média, que vai dar início aos chamados Estados modernos, uma nova idade, com novas formas de governo, economia e sociedade. Mas isso é assunto para outra aula, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho do que foi a Idade Média, tá? E o tanto que ela foi importante para nós, o tanto que ela moldou o mundo que nós temos hoje, tá, pessoal? A história é linda demais, né, gente? Eu não entendo como é que tem gente que não gosta de história. Não entendo. É sério, né, pessoal? Olha, fiquem bem, se cuidem. Se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos novamente, tá? E daqui a uns anos, esse momento que nós estamos vivendo hoje vai ser só mais uma história pra gente estudar e pra gente contar pros nossos filhos, pros nossos netos, tá? Eles vão querer saber como é que a gente passou por tudo isso. Que sufoco, né, gente? Mas que legal, gente. Nós estamos fazendo história. Beijos, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau!